Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu sonho é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me fui terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar ser triste. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escuro para os que nele creem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois não foi a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me fui terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar ser livre.
voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Os irmãos podem sentar. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra nessa noite. Essa palavra fala que Deus não desiste de você. Ele não desistiu de você. Nós cantamos que não importa, né, o que nós fizemos, não importa aquilo que você viveu. Humberto, nós cremos num Deus que não é um Deus, né, que gosta de condenar. A Bíblia diz que Ele é amor. Deus é amor. E por isso nós podemos crer, né, no amanhã, podemos crer que ainda tem solução. Podemos crer que, apesar de todas as circunstâncias, Ele nos ama. Ele quer estar ao seu lado. Ele tem prazer em estar com você. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo, Mateus não, Marcos, aliás, capítulo 16, versículo 7, depois que Cristo é crucificado, Ele é morto, é sepultado, e eu acredito que nesses 3 dias que Ele estava no sepulcro, a Bíblia conta algumas histórias, né? Alguns fatos acontecidos. Ela conta, por exemplo, né, os 2 discípulos descendo para Emaús, decepcionado, até porque Jesus era a esperança do povo, a esperança porque a Bíblia prometeu que viria um, que mudaria toda a história, viria um que ia vencer, ia desmanchar os laços do inimigo. E o povo esperava um Jesus, que fosse resolver tudo da maneira, a nossa maneira. Até hoje a gente ainda espera isso. Um Deus que resolve as coisas da nossa maneira. Eu acredito que nesses 3 dias, muitas coisas aconteceram. E muitos deles tomaram decisão. Muitos tomaram decisão. E aqui nesse versículo 7 do capítulo 16 de Marcos, Jesus ressuscita e Ele dá um recado. E eu quero que nessa noite esse recado sirva para você como serve para mim. Ele diz aqui: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. Ele aqui lhe dá um recado diretamente a Pedro. Ele fala: olha, anuncia a todos os discípulos, reúne todo o povo e a Pedro. De repente nessa noite, Deus está mandando um recado para toda a igreja, mas esse recado, ele é direcionado diretamente a você.
Jesus conhecia bem Pedro, sabia quem era Pedro. E para a gente entender essa noite o recado de Deus na nossa vida, eu quero que a primeira coisa que você entenda: Deus não desiste de você. Deus não desistiu de Pedro. Vivemos num tempo que as pessoas são descartáveis. A gente descarta, a gente desiste das coisas com tanta facilidade. A gente desiste, de manter uma amizade, de manter um casamento. Muitas vezes desiste de um chamado, do ministério que Deus colocou na sua mão, de um dom. E a gente desiste. A gente acha melhor chutar o pau da barraca. Eu acredito que nesse tempo que Pedro, depois que ele vê Jesus morto, ele já tinha negado Jesus. Eu acredito que Pedro tinha vazado. Vamos no popular que a gente entende melhor, Pedro reuniu os outros e falou: gente, vocês me desculpam, mas eu fui. Não dá para mim mais. Eu depositei toda a minha confiança nesse Jesus. Eu acreditava plenamente que ele era capaz de vencer a morte. Eu acreditei plenamente que tudo ia tomar rumo. E agora, olha o que deu. Eu acredito que Pedro pegou suas redes. E Pedro voltou, O Pedro deve ter falado assim: eu vou pescar. Eu vou mudar de vida. E isso acontece nos nossos dias. A gente tem uma facilidade muito grande, Elias, de mesmo a gente vendo o agir de Deus na nossa vida, Eliane, a gente vê Deus operar milagre. Eu, na minha história, eu posso ver, eu posso contar a mão de Deus operando milagre na minha vida, na minha caminhada, nesses anos. Eu posso contar os milagres de Deus. Até olhando aqui essa igreja, olhando esse templo, olhando os irmãos, eu posso dizer que tudo isso aqui é um milagre. Eu posso dizer que tudo isso aqui é no Senhor, é do Senhor e para o Senhor. Nós cantamos aqui que nele, por ele são todas as coisas. E muitas das vezes a gente vive um período de bênção, de milagre, mas depois a coisa começa a virar e a gente esquece. A gente esquece do Salmo 103, quando o salmista diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. No versículo 2 ele repete as mesmas palavras e ele acrescenta: bendiz a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Pedro esqueceu. Os discípulos esqueceram de tudo que eles viram Jesus fazer. Eles viram Jesus operar milagre, curar os cegos, ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus transformar água em vinho. Eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. Eles viram tudo acontecer. Mas naqueles 3 dias, Jesus dessa sepultura, para eles aquilo tudo acabou. Diante de lutas, diante de muitas lutas, de algumas decepções, a gente acha mais fácil abandonar. Abandona o ministério, abandona o sonho, abandona o chamado de Deus. Nós tivemos uma reunião de louvor aqui agora há pouco, e eu falei para os irmãos que essa reunião não seria uma reunião de exortação, mas seria muito mais uma reunião de gratidão a Deus pela vida dos irmãos. Eu cheguei aqui 5 para 6, nosso povo já estava aqui aberto. Isso é motivo de agradecer a Deus. Somos gratos a Deus.
Mas muitas das vezes nós achamos mais fácil desistir e lembrar dos momentos difíceis. Podemos até desistir do propósito de Deus na minha vida, das profecias que o Senhor mandou, né? Alguém me enviar alguma profecia, de alguma promessa. A gente acha muito mais fácil ignorar, acha mais fácil desistir. E nós vimos aqui, irmãos, que mesmo quando afastamos dos propósitos de Deus, às vezes a gente afasta. Eu acredito que Pedro pega ali os seus equipamentos de pesca, ele convida os companheiros e fala: olha, gente, vamos voltar à nossa pesca, vamos esquecer, foi muito bom quando durou. Realmente a gente vimos tudo acontecer, vimos Jesus fazer milagre, mas ele morreu, acabou. Eu digo para você, não acabou. Mesmo que você tome uma decisão, ele não desiste de você. Ele não desistiu de Pedro. Ele manda um recado agora e fala: olha, eu quero reunir todos, mas em especial Pedro, porque ele sabia que Pedro talvez era o mais difícil. E de repente, irmão, na minha caminhada, na minha história, na sua história, você vai encontrar um Pedro na sua caminhada, na sua maneira de viver. Pedro era aquele camarada que viveu o extremo. Pedro, tanto ele andou por cima das águas, quanto ele negou Jesus. Como no mesmo dia Jesus reúne os discípulos e fala: meus amados, meus discípulos, o que eles andam falando de mim aí? De repente, naquela reunião, naquele bate-papo descontraído, Jesus pergunta para os discípulos: o que eles estão falando de mim? O que o povo fala de mim por aí? Aí uns falam que ele era o Elias, que ele era uma coisa, que ele era outra. Mas Pedro bate em cima. Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus. Aí Jesus faz para Pedro aquela promessa: tu és Pedro, e sobre ti eu edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Olha como é que Pedro, naquele momento, como é que Jesus pega Pedro e reconhece todo, o esforço, a determinação de Pedro. Mas no mesmo capítulo, no fim desse capítulo 11, se não me engano, 16, acho que 11, é o capítulo 11, Jesus fala para eles assim: eu vou para Jerusalém, e lá eu serei morto. E Pedro vira para Jesus e fala: não faça isso, Senhor. E Jesus fala para Pedro assim: para trás de mim, Satanás. Então Pedro viveu altos e baixos. Pedro viveu um momento de glória, como viveu também um momento de baixa. Então Pedro, se você analisar a sua vida, você vê que você tem muita coisa com Pedro. Nós vivemos assim também. Hoje estamos dando glória, estamos bendizendo, estamos concordando com o que Deus está mandando fazer. E amanhã, muitas das vezes, Lília, muitas vezes a gente está desconcordando, não concorda, discorda de tudo. Pedro viveu situação ao extremo. Por isso Jesus dá esse recado: chama os discípulos, e a Pedro também. De repente Deus está falando para você nessa noite. De repente toda essa reunião, de repente tudo que está acontecendo aqui nessa noite, é porque Deus marcou um encontro com você. Ele precisava desse momento com você. Precisamos entender que mesmo quando a gente está no baixo, está em baixa,
os olhos de Deus, eles não saem, ele não perde o foco. De repente você pode negar em alguma situação. Pedro um dia nega, outro dia ele anda sobre as águas. E Jesus, quando ele reúne o povo, ele fala: olha, eu quero Pedro presente. Deus sabia o que ele tinha para fazer com Pedro. Deus sabe em que área ele vai te usar. De repente algo ainda não aconteceu nos dias atuais. Algo ainda não aconteceu na sua família. Algo ainda não aconteceu no seu casamento. Algo ainda não aconteceu na sua vida financeira. Porque você ainda não entendeu. Você ainda não procurou entender o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito, Deus tem um sonho com você. Guarda isso no seu coração. Um dos fatos de Jesus não desistir de Pedro é porque Pedro tinha uma determinação, ele tinha algo dentro dele. Ele era uma pessoa que, quando ele tomava uma decisão, ele não desistia dos sonhos. E de repente nós estamos perdemos o foco por algo que está acontecendo na situação, no país, no mundo. E nós começamos a perdemos o foco. Jesus manda um recado direto para ele. E Deus manda nessa noite um recado direto para você. De repente esse recado é para você nessa noite. Deus pode mover todo o universo. Deus pode, mesmo que eu ache impossível, mas Deus pode mover todo o universo. Deus pode parar todo o universo, somente por conta de um homem, como Ele fez com Josué. De repente você pode achar impossível, mas nós não entendemos o agir de Deus. Ele pode fazer. Aos seus olhos não tem como parar o sol, parar a lua, não tem jeito. Que bagunça isso ia tornar. Para Deus não tem bagunça, para Deus não tem impossível. Quando Ele abre o mar vermelho, Ele faz com que as águas virem uma parede. As que estavam descendo pararam. É quase impossível aos nossos olhos. Aos meus olhos é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Parece que Lucas 2:57, parece que é o versículo 1:57. É um dos dois capítulos, 1 ou 2. Parece que versículo 57. Porque para Deus nada é impossível. Para mim não tinha mais jeito. Se eu tivesse na época lá de Pedro, vê o versículo ou 37, eu sei que é 1 e 2 aí. Então vê o 57 mesmo, vê se tem no Lucas. É um desses dois versículos. 1:37. Eu quero que essa palavra não saia somente da minha boca. Eu quero que você lê. Depois você tira a sua conclusão. Se Ele consegue parar o sol ou não. Se Ele consegue parar as águas ou não. Se Ele consegue pegar 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 15.000 pessoas ou não. Cabe a você. Não vai ser as minhas palavras. Eu não quero te convencer a acreditar em Deus. Eu não quero te convencer a acreditar na palavra. Eu sou simplesmente o porta-voz. Ele está falando ali que porque para Deus nada
é impossível. A Bíblia diz que Ele é aquele que faz a estéril ser mãe de filhos. É aquele que faz o morto ressuscitar, que faz o cego enxergar. Ele está aqui nessa noite porque Ele quer, e para Ele não é impossível transformar a sua jornada, a sua caminhada, os sonhos que você perdeu. Basta você crer, basta você entender. Apesar das nossas falhas, Ele jamais desiste de alguém. Ele é um Deus que Ele trabalha com aqueles que não tem mais solução o problema deles. Nós gostamos de pegar a pessoa pronta. A gente quer alguém que já sabe, que já conhece, alguém que já domine a situação. A gente quer um funcionário que sabe, que vai produzir, que vai trazer resultado rápido. Mas o meu Deus não, Ele é aquele que pega aqueles que não sabem nada, aqueles que não têm, que não pode, que não é. E lá no versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, ele fala assim: vinde a mim os que estão cansados. De repente você está cansado de ouvir falar de milagre. Você está cansado de ouvir falar em cura. De repente hoje é mais um dia que você chegou na igreja e está vendo todo mundo alegre, todo mundo dando glória, todo mundo recebendo bênção. E você está aí com o seu pote vazio. Você chegou, você sentou, tentou orar, tentou concentrar, mas até agora nada. E de repente isso já vem acontecendo há vários dias. De repente você tem vindo à igreja até para cumprir um ritual, uma obrigação, e você está cansado disso. Você está cansado dessa mesmice, do ir e vir e nada mudar. Mas eu te convido a você a acreditar naquele versículo. Ele não desiste de você. E para Ele nada é impossível. Apesar dos pecados, apesar das decepções, o que acontece? Eu te chamei. Eu te chamei. Ouça a voz do Senhor. Vamos cantar esse louvor? Ouve a voz do Senhor te chamar nesse momento. De repente você está aí cansado, decepcionado. De repente você ter ouvido a voz do Senhor, mas você está sem força para levantar. Mas Ele nessa noite, Ele está falando para você: eu te chamei. Eu te chamei. Vinde a mim os que estão cansados. De repente você está cansado de lutar contra o vento, lutar contra a maré. É uma vida de aperto financeiro, é uma vida de farmácia, de remédio, é um vai e vem atrás do médico, é uma luta constante com o filho nas drogas, com o marido incompreensível, uma esposa que não te compreende, um pastor que não te dá atenção às vezes. Apesar das feridas, apesar de feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Ele está te chamando, vinde a mim, vem. Apesar do passado, apesar do seu passado, apesar, fica preocupado com o seu das passado não. desilusões, eu te chamei, eu te chamei.
te faz chorar. O que tem te feito chorar? Deixa eu te usar. Deixa Deus te usar. Para curar. Deixa eu te usar. Para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Segura um minutinho. Apesar do seu passado, eu sempre bato nessa tecla, que o diabo, quando ele quer acabar com o ser humano, ele volta lá no passado. O diabo é mestre de querer mexer no passado. Ele mexe no nosso passado. Ele mexe nas nossas amizades, naquelas pessoas que nos traiu, naquelas pessoas que nos decepcionou, Pedro. Aquelas pessoas, Eliane, que a gente deu a mão, que a gente estendeu a mão, e muitas vezes fomos apunhalados pelas costas. Quantas vezes nós estendemos a mão para tirar alguém do chão, e quando aquela pessoa se vê numa posição privilegiada, ele simplesmente te dá um pontapé. Quantas vezes você vem para a igreja esperando um povo, né, que vai te amar, que vai te entender, e muitas das vezes nem sempre acontece. Aí ele pega, apesar das feridas, muito cuidado com essa palavra, feridas. Muitas das vezes nós alimentamos feridas que foi aberta, e a gente não quer mexer, a gente não quer curar, porque para curar certas coisas a gente tem que mexer naquilo. Deus está mexendo na sua ferida aqui hoje. Ele precisa mexer lá no fundo, né? Ele precisa fazer uma cirurgia. E Ele nessa noite está te convidando você. Ele fala assim para as pessoas que estavam naquele momento: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Deus te trouxe aqui nessa noite, que Ele tem algo para revelar para você nessa noite, e Ele quer que você revele a Ele. Apesar de feridas, apesar de decepção, apesar daquele passado sujo, apesar daquele passado que a gente não quer lembrar, e quando alguém mexe nesse passado, a gente fica triste. Apesar de tudo isso, Ele te chamou. Você não está aqui hoje por acaso. Ele te chamou, Ele marcou um encontro com você aqui nessa noite. Se você sente, se você tem essa convicção, eu quero que você agora se coloque de pé. Eu quero que você faça uma oração. Nós vamos cantar novamente esse louvor. Eu quero que você abra bem seu coração e diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Deixa Deus cumprir o querer dele na sua vida. A Bíblia diz que Ele nos chamou. Isaías 61. Isaías 61, antes da gente cantar esse louvor, coloca para mim Isaías 61, parece que até o versículo 2 ou 3. Olha o propósito de Deus na minha e na sua vida. Deus aqui falava com Isaías, mas Ele continua falando hoje. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Para que o Espírito de Deus está sobre você? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos,
apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. De repente Deus te chamou para consolar alguém, mas você está ferido, você está machucado, você não vai conseguir produzir nada dessa maneira, mas Deus te trouxe aqui nessa noite. De repente você veio hoje aqui porque alguém te convidou, houve uma insistência de alguém, mas é um propósito de Deus na sua vida. Então você vai fazer essa oração. Se você subir ao louvor, feche os olhos e comece a sentir a mão de Deus. Comece a sentir Deus fazendo uma cirurgia no seu caráter, uma cirurgia na sua mente. Peça a Ele para começar a vascular o seu passado. O salmista fala no Salmo, ele fala assim: Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho impuro. Vê se há em mim alguma coisa que tem impedido o seu trabalhar. Cirurgia dói. E muitas das vezes a cirurgia tem que ser feita sem anestesia, Pedro. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te convido nessa noite. Eu já estou terminando. Eu não quero prolongar. O recado está dado. Eu não quero agora ficar mexendo com o seu emocional. Não. Deus é objetivo. Vamos nos colocar de pé, por favor. Glória a Deus. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por tudo quanto fizemos nesta noite. Viemos aqui voluntariamente, de coração aberto, Senhor, ó Deus, com total desprendimento para renovar os nossos pactos e compromissos com o Senhor. Viemos aqui, ó Deus, dizer que o Senhor é o nosso Deus e nós queremos o céu. Viemos aqui, ó Deus, renovar os nossos compromissos com o Senhor e dizer, ó Deus, que nós não temos nenhum compromisso com o mundo, Senhor, que o nosso compromisso é contigo. Ó Deus, muito obrigado pelos louvores, pela sua palavra que alimentou o nosso espírito. Senhor, nesse momento, queremos também interceder pela vida do presbítero João Bosco, que está lá no hospital de Mercês. Senhor, esteja com ele, ó Pai, como Pedro disse a Enéas, nós liberamos também uma palavra de saúde para ele, dizendo: Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde. Ó Deus, e que esta palavra profética, que esta palavra de bênção ecoe no mundo espiritual, chegue até a vida física dele. Ó Deus, que toda enfermidade, que o vírus, ó Deus, do Covid-19 não possa prevalecer na vida do João Bosco. Nós clamamos pela saúde dele, como igreja do Senhor Jesus. Nós nos mobilizamos a isso nesta noite, colocamos ele diante do Senhor, em o nome
do Senhor Jesus. Leva-nos agora na sua paz, nos dando uma semana abençoada, e que todas as portas possam ser abertas essa semana. Ó Deus, colocamos tudo em tuas mãos e o fazemos no nome poderoso de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Digamos amém. Está terminado em nome de Jesus.